Pronto, vamos começar a primeira aula assíncrona e eu vou mostrar o ficheiro. Desculpa. Onde é? Pronto, não é esta. Pronto. O tema desta aula é teorema da função implícita. Nós primeiro vamos considerar uma função real de uma variável real, y é igual a f de x. Ou seja, então x é uma variável independente e y depende de algum modo de x. Em várias situações de vida real, pode acontecer que esta dependência é definida numa forma implícita, f maiúsculo de x, y é igual a k. Por vezes até é impossível definir exatamente y igual a f minúsculo de x, e esta função, esta dependência é definida de modo implícito. Vamos considerar vários exemplos. O primeiro exemplo, todos os exemplos são simples. O primeiro exemplo, seno x menos y, tudo ao quadrado, é igual a zero. Isto é uma equação implícita que, de facto, pode ser, neste caso, facilmente ser resolvida. Tirando raiz quadrada de ambas as partes, obtemos, então aqui temos, na forma, podemos escrever equivalentemente seno x menos y é igual a zero, ou então y é igual a seno de x. Portanto, aquela função implícita que está escrita inicialmente é equivalente, ou seja, define implicitamente a função y é igual a seno x. No segundo exemplo, vamos considerar a equação de uma circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Todos nós sabemos que esta circunferência é centrada na origem e tem raio 2. E podemos escrever na forma equivalente que y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado, ou tirando raiz quadrada, obtemos y é igual a mais ou menos a raiz de 4 menos x ao quadrado. Portanto, pode-se dizer agora que a equação de circunferência, define implicitamente duas funções. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado e a função simétrica, menos, então, mesma função com sinal negativo. De facto, estas duas funções, os gráficos destas funções são semicircunferências. Metade de circunferência, metade superior de circunferência e outra metade inferior. Portanto, neste caso, a função implícita define gráficos de duas funções, em vez de uma. E terceiro exemplo, vamos considerar a equação y ao quadrado menos x ao quarto é igual a zero. Também pode ser facilmente resolvida esta equação. Escrevemos na forma equivalente y ao quadrado igual a x ao quarto. E quando tiramos a raiz quadrada, obtemos que y é igual a mais ou menos x ao quadrado. Portanto, também nós temos duas funções definidas implicitamente, y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado. Os gráficos destas equações são duas parábolas, uma virada para cima e outra virada para baixo. De modo geral, pode ser importante saber condições que garantam a existência de função implícita. Então, tendo isto em mente,
nós vamos dar uma definição, portanto, seja f maiúscula uma função de duas variáveis e k um número real. Então, em vermelho temos escrito a equação f maiúscula de xy é igual a k. E nós dizemos que esta equação define implicitamente y como função de x numa vizinhança de algum ponto x0 e y0 se existir uma função y é igual a f minúscula de x definida num intervalo que inclui o ponto x0, tal que as duas equações são equivalentes. Primeira equação, f maiúscula de xy é igual a k, que nós entendemos que esta equação implícita, que esta equação é equivalente à função y é igual a f de x, f minúscula de x, numa vizinhança do ponto x0, y0. Portanto, então, f maiúsculo de xy é igual a k, é equivalente a y é igual a f minúscula de x, numa vizinhança deste ponto marcado. Em particular, nós temos duas coisas. Primeiro, como nós então temos esta equivalência, portanto, podemos substituir na primeira equação, em vez de y, substituir f de x. E, portanto, nós vamos ter uma identidade f maiúscula de x, f de x é igual a k, que se verifica sempre para todos os valores de x, ou pelo menos para valores de x que são suficientemente próximos do nosso ponto x0. Portanto, temos esta identidade. E também podemos dizer que y0 é igual a f de x0. Ou seja, este ponto marcado x0 e y0 satisfaz esta relação. E temos o teorema. Então, o teorema de função implícita, que é, de facto, o objetivo da nossa aula de hoje, é o seguinte. Então, vamos supor que nós temos esta função f maiúscula, uma função de duas variáveis de classe CL, com L maior ou igual que 1. Nós sabemos, eu suponho que vocês sabem o que isto é, o que é isto, a classe CL. Uma função é de classe CL se tem todas as derivadas parciais de ordem de 1 até L. Portanto, derivadas parciais de ordem 1, de ordem 2, até ao valor L. Então, supomos que f maiúscula é esta função de classe CL. A segunda condição é que x0 e y0, aquele ponto, pertence ao interior do conjunto D, da definição do domínio da nossa função f maiúscula. E f maiúscula de x0 e y0 é igual a k. E terceira condição é que derivada parcial de f maiúscula sobre dy no ponto marcado x0 e y0 é diferente de zero. Estas três condições garantem, então o teorema diz que se estas três condições são satisfeitas, então a equação f maiúsculo de xy igual a k define implicitamente uma função y igual a f minúsculo de x da mesma classe CL, ou seja, existem também derivadas parciais até a ordem L, numa vizinhança do ponto x0 e y0. E, além disso, a derivada desta função implícita naquele ponto x0 satisfaz estas relações. Portanto, temos este teorema.
repetindo, voltando a este teorema, pode-se ver que, então, a primeira condição normalmente é satisfeita mais ou menos automaticamente, porque normalmente funções analíticas admitem derivadas de qualquer ordem, na maior parte dos casos. Segunda condição, o que é importante é que também x0 e y0 normalmente pertencem ao interior do domínio, isto é bastante facilmente de provar. A condição importante é esta condição importante, f de x0 e y0 é igual a k, significa que este ponto x0 e y0 satisfaz a nossa equação implícita. E terceira condição também é importante, que derivada parcial, não trivial, que derivada parcial neste ponto é diferente de zero. Eu vou dar um esquema de demonstração, de facto não é demonstração, mas uma ideia como demonstrar este teorema. De facto, nós sabemos que se temos esta situação de função implícita, então verifique-se esta equação. F maiúscula de x, vírgula, F minúsculo de x é igual a k, que é verificada para todos os x suficientemente próximos de x0. E agora vamos calcular a derivada de ambas as partes em ordem a x. Então, a derivada da parte esquerda desta equação, de facto, esta é a função composta, e usamos a regra de derivação de função composta, fica derivada em ordem a x desta função é igual a f' de x, como este argumento, vezes derivada do primeiro argumento em ordem a x, derivada de x em ordem a x é 1, mais f' y, o argumento é o mesmo, vezes derivada do segundo argumento em ordem a x, f' x. Esta é a derivada da parte esquerda e a derivada da parte direita é zero, porque isto é constante, derivada de k é zero. Portanto, nós temos esta equação, igualamos ambas as partes, derivada da parte esquerda é igual à derivada da parte direita. Temos esta equação, depois um termo passa para o lado direito, dividimos ambas as partes por f' y, aqui utiliza-se a terceira condição, que esta f' y é diferente de zero, isto é importante, então dividimos e obtemos esta equação. E finalmente, utilizando o fato que y0 é igual a f de x0, substituímos este valor, em vez de x substituímos x0 e obtemos esta equação. Em vez de x, x0, em vez de f de x, fica f de x0, que é y0. Então, obtemos o que é pretendido. Então, a nossa função definida implicitamente tem derivada no ponto x0, que satisfaz a esta equação. Pronto, isto é o teorema da função implícita, que nós vamos depois estudar na próxima semana. Já na próxima semana vamos resolver exercícios relacionados com este teorema. Agora eu vou dar apenas um exemplo. Vamos considerar uma equação. X mais y mais e elevado a xy é igual a 2. Isto é uma função, sim. E será que esta equação define implicitamente y como função de x? Vamos marcar um ponto 1,0 e vamos verificar as condições do teorema. Então, primeiro, vamos definir função f maiúsculo de xy é igual a esta expressão. Portanto, toda esta expressão denotamos
por f maiúsculo de xy. Então, temos f maiúsculo de xy, que está escrito aqui, é igual a 2. Ok. Então, esta função é definida sempre. Portanto, em todo o R2, em todo o plano. E é de classe C1, porque tem derivadas parciais de ordem 1. De facto, ele tem derivadas parciais de qualquer ordem. Portanto, é de classe CL, qualquer que seja L. Pronto. É de classe, portanto, fixamos F, é de classe C1. Portanto, primeira condição é verificada. A segunda condição é que o ponto 1,0 pertence ao interior do domínio da nossa função, que é R2. E claro, todos os pontos de R2 pertencem ao interior de R2. Então, esta condição é óbvia. E depois, substituindo f maiúsculo de 1,0, substituindo naquela equação, fica 1 mais 0 mais e elevado ao produto, que é 0. Portanto, 1 mais e elevado a 0 é 1 mais 1 é 2. Portanto, a segunda condição também é satisfeita, porque aí temos 2. E, finalmente, terceira condição de f sobre dy, de f maiúsculo sobre dy, calculamos 1 mais derivada em ordem y vai dar x vezes e elevado a xy. E, portanto, df maiúsculo sobre dy, como argumentos 1, 0, vai dar 1 mais 1 vezes e elevado a 0, que é 2. E isto é diferente de 0. Portanto, todas estas condições são satisfeitas e, portanto, como efeito, aquela equação define implicitamente uma função y igual a f de x numa vizinhança do ponto 1, 0. E, finalmente, vamos calcular a derivada desta função f' de 1. No teorema nós temos f' de x0 e x0 é igual a 1. Portanto, f' de 1 é igual a menos coeficiente. No numerador temos df sobre dx como argumento x0 e y0, que é 1, 0, dividido por df sobre dy, também com os mesmos argumentos. E df sobre dy e df sobre dx são calculados através destas fórmulas, df sobre dy e, da mesma maneira, df sobre dx. Quando substituímos df sobre dx dos argumentos 1,0 é 1. E, finalmente, obtemos que f' minúsculo linha de 1 é igual a menos 1 meio. Pronto, então, assim, neste ponto nós terminamos a nossa aula e vamos fazer mais uma aula síncrona na próxima quinta-feira. Eu vou marcar das 3 às 4. Pronto, vamos terminar agora.